Vocês para a leitura da palavra do Senhor. O tema que estaremos meditando nesta tarde é mulheres que comovem o coração de Deus. Vamos ler aqui uma passagem no livro de Números, capítulo de número 27, a começar do primeiro versículo, que nos diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efe, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar sua herança à sua filha. Glória a Deus. Então aqui está, não é? Uma passagem por demais importante para nós, lições profundas temos aqui desta passagem bíblica. E vamos entender um pouco estas mulheres, 5 mulheres, filhas de Zelofeade. As filhas, podemos assim dizer, da herança. Poderia ser outro tema, as filhas da herança. Filhas de Zelofeade, 5. 5 filhas de Zelofeade, que quando o pai morreu, elas não se conformaram com a condição de exclusão sobre suas vidas. Zelofeade, ele era da tribo de Manassés. E elas estavam passando por um momento difícil, muito complicado, órfãs, né? O nome Macla significa confiança, confiante em seus propósitos e confiante também, ela tinha confiança que Deus poderia agir esta situação. E a outra, Noa, o que significa Noa? Não se detém, ela persevera em oração. Veja que significados importantes estas filhas de Zelofeade. Ogla, não anda com os pés amarrados, né? Era destemida, ela agia, ela ia para a luta. E Milca, aquela que tem autoridade, não em submissão, mas uma autoridade de coragem, de ir à luta. Tirza, deleite. Olha, cada significado mais lindo que o outro. As 5 filhas de Zelofeade. Órfãs, o pai havia morrido, sem deixar descendentes homens. Ele não deixou filhos homens. E a lei era muito clara, muito severa. A lei dizia que só os filhos de sexo masculino teriam direito à herança herdada pelo pai. E elas estavam sujeitas a perder toda a herança. E vocês imaginam que herança era essa? Herança? Da terra prometida. E passar a depender dos outros. Imagine você ter direito a usufruir da terra prometida, aquela terra prometida que Deus prometeu
né, quando eles saíram pelo deserto, né, foram libertos do Egito, e Deus prometeu que eles estariam indo, Deus iria dar a eles o privilégio de habitarem, de tomar posse de uma terra que emana leite e mel. Uma terra abençoada, uma terra frutífera, uma terra que Deus estava ali para abençoar todos eles. Promessa de Deus. E elas também tinham direito a essa herança, mas pela lei, né, elas não tinham, porque elas eram mulheres, né, e a lei dizia que só o filho homem teria o direito de herdar a herança. Então, elas passaram a questionar entre elas para tomar uma decisão para agir, e também em busca de pedir, né, a petição para que esse quadro mudasse, porque já pensou? Após a morte do pai, por elas não serem, não ter ninguém da família, os irmãos homens, e elas ficarem agora à mercê dos outros, depender dos outros, e serem escravas, né, trabalhar para os outros. Mas qual seria o destino delas, então, né? Se elas não tivessem essa herança? Claro que elas estavam em uma situação, por demais, difícil, não é? Sem herança. E vemos que, como solucionar um problema tão difícil assim? Porque a lei dizia que elas não teriam direito à herança. A lei era muito clara e muito severa também, não é? E mulheres naquela época tinham, assim, muitas limitações culturais, como nos dias de hoje, lá naquela região ainda tem, não é? Muitas limitações devido à sua cultura. E aí as leis que regem também o país. E elas não tinham, assim, liberdade, mas elas, de agirem, né, como muitas agem nos dias de hoje, elas eram, assim, muito também discriminadas, mulheres, mas elas foram à luta. O que fazer diante de uma situação dessa, né? O que você, irmã, mulher, faria numa situação dessa, que na época não teria direito à herança, e o pai morreu, e 5 filhas ficaram órfãs? O que fazer? Qual a tomada de decisão no momento tão crucial deste, né? E contentar-se, achar que realmente deveria ser assim. As outras outrora teriam aceitado normalmente e ficaram, não é, à mercê dos outros, sem nenhuma herança. Mas eu admiro essas filhas de Zelofeade. Elas fizeram total diferença. Elas foram corajosas. Elas foram à luta, né, por sua herança, por seus direitos. E elas foram, aqui vemos, não é, que elas foram até Moisés. Por que se tiraria, elas disseram, o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Porque agora vamos ficar desertadas, sem direito à herança, sem direito a ter nada de possessão? Dá-nos possessão, elas reivindicaram, né? Foram até Moisés e reivindicaram. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai, né? Da nossa família. Os irmãos do nosso pai já têm a sua herança, com toda a sua família. Então, dá-nos também esse direito. É bem verdade que o nosso pai morreu, não deixou filho homens, mas nós somos suas filhas. E nós temos direito, como filhos, de ter a nossa herança. Mas antes, ninguém nunca tinha reivindicado este direito, né? Mas elas foram corajosas e era uma reivindicação justa. E Moisés viu, assim, a situação tão difícil, porque realmente era uma lei que ele estava, né, obedecendo a lei, o regimento era a lei. E a Bíblia nos diz que Moisés, versículo 5, nos diz que Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Né? Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés dizendo, quando Moisés disse, Deus, olha aqui a situação, a lei existe, né? Temos esta lei que não permite elas terem a herança, mas elas estão me reivindicando. Deus, né? A melhor coisa é os nossos problemas
levarmos diante de Deus, porque Ele responde, Ele soluciona todos os problemas, até as leis, Deus muda. É isso mesmo, aqui a Bíblia é muito clara, não é? E o Senhor respondeu assim, o Senhor falou a Moisés, dizendo, as filhas de Zelofeade falam retamente, elas estão certas, Moisés. Elas têm razão. Deus é Deus, né? Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. Elas têm que ter, sim, a herança. Elas estão pedindo o que é delas, o que é de direito. E a herança de seu pai farás passar para elas. Passar a elas. E tem mais outra coisa, Moisés. Deus disse. E ainda vou dar outra ordem a você. Elas vão ter direito, sim, à herança do pai. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. A partir de agora, viu, Moisés? Será outra lei. As filhas de sexo feminino, as mulheres, as filhas, terão o mesmo direito que os filhos outrora sempre tiveram, os homens, né, de sexo masculino. Agora, as filhas terão o mesmo direito. A partir de agora, você vai ter que dizer aos filhos de Israel que a partir de agora, eu, Deus, estou ordenando que todos vão passar a ter o mesmo direito, filhos homens e filhas mulheres, masculino e feminino. Todos vão ter o mesmo direito. Veja que coisa tão linda, não é? E Deus agiu aceitando o pedido delas, as 5 filhas. Deus, que é onisciente e vê todas as coisas, Deus viu, falou com Moisés para ele agir, dar a possessão a cada uma de herança de direito, que elas iam ter sim o direito de ter a possessão, a sua herança, como também a partir daquele dia, todas as mulheres, né, as filhas que ficassem órfãs, todas teriam direito sim à herança. Então, Deus age por nós, né? Diante deste exemplo aqui, essa história tão linda que está registrada na Bíblia Sagrada para edificação nossa, nos deixa bem claro a palavra do Senhor, que Deus é Deus que age. Deus muda leis, Deus muda situações, Deus muda aquilo que você parece para você impossível, mas o Senhor age, Ele é o dono de todas as coisas, Ele não muda, Ele é o mesmo Deus, né? E o exemplo dessas 5 mulheres é um manancial de lições para nós. Que riqueza, não é? Esta história nos traz de perseverança, de súplica, de oração. Elas foram também até o homem de Deus, não é? Elas tinham conhecimento de Deus, elas sabiam que Deus poderia agir e reverter esta situação. Elas foram ao homem de Deus pedirem, né, explicarem para que ele pudesse agir e fazer alguma coisa. E como elas sabiam também que ele dependia totalmente de Deus, elas criam também, tinham a certeza que Deus iria entrar com uma providência. Glória a Deus, né? Olha que lições maravilhosas para nós. Caminhada de fé, intimidade com o Senhor e exemplo para nós de como lidar com as dificuldades, não é? Por meio da fé. É a fé que age neste momento. Mesmo que estejamos assim, enfrentando um vendaval, um momento tão difícil que para nós, na nossa ótica humana, é impossível. Mas nós cremos em um Deus que age e vivemos por fé. Aí está toda a diferença, não é? Não somos como aqueles que não conhecem, não têm conhecimento, não têm experiência com Deus. Não, nós vivemos por fé. A nossa vida toda
ela é movida pela fé. Então elas criam, elas tiveram fé de ir até o homem de Deus e com a esperança, a convicção que aquele quadro poderia mudar. Elas tiveram fé e também coragem de ir até o homem de Deus, né? Moisés, grande líder, um grande homem de Deus, ninguém nunca tinha outrora reivindicado, não é? Uma lei que existia, que regia, mas elas foram e falaram com o líder Moisés e ele foi até Deus, apresentou a situação e Deus disse: elas estão certas, elas estão pedindo o que é de direito delas, elas estão muito corretas, elas estão pedindo justiça e você vai ter que agir, Moisés, você vai ter que dar a herança que pertence a elas. Glória a Deus, é assim que Deus faz, Ele age por nós em meio a vendavais, às circunstâncias, quando muitos desprezam, quando muitos dão as costas, quando até o advogado diz não tem mais solução, essa causa está perdida, mas Deus muda as situações, Deus muda o quadro. E quantos testemunhos que vemos, né? Quantas pessoas que já estavam desenganadas em situações tão difíceis, adversas, umas enfrentando o calabouço da enfermidade, né? O vale do desemprego, o vale, tantos vales que existem, né? Que tantas pessoas passaram e outras estão passando, causas impossíveis diante, né? Diante do juiz, diante de causas impossíveis. E Deus reverte o quadro, Deus age, porque Ele é o dono, Ele é quem age, Ele é quem sabe o que é melhor para nós. E Ele ouve e atende às nossas petições. Então, muitos vemos que o livro de Números é um livro conhecido, o livro do deserto, né? A caminhada do povo de Deus pelo deserto. Ah, meu Deus, quanta rebeldia, quanta murmuração, né? Então, aqueles que murmuraram, que saíram do Egito, nenhum chegou à terra prometida, só chegou 2, né? Josué e Caleb, mas aqueles que murmuraram não chegaram. Então, os 2, né, que foram corajosos, que perseveraram sem murmurar, confiando na promessa da terra prometida, Josué e Caleb tiveram o privilégio de adentrarem na terra prometida. E elas, as filhas de Zelofeade, tinham nascido a caminho, né? Elas não foram aquelas que saíram, elas nasceram, eram jovens, estavam ali a caminho da terra prometida. Então, tiveram sim, né, direito à herança, glória a Deus. As filhas de Zelofeade, que lição maravilhosa, né? Então, todas elas, a lei não dava direito, não é? O pai não tinha deixado filhos homens, mas ao reivindicarem, ao suplicarem, ao pedirem, elas receberam, sim, a sua herança. Então, a partir daí, todas as mulheres foram abençoadas por conta de uma ação sábia de 5 jovens, né? Que decidiram, não vamos aceitar essa situação, somos filhas do Deus Altíssimo, não é? Nosso pai deixou uma herança e nós não vamos ficar à mercê dos outros. Então, elas foram corajosas. Mulheres que não tinham, medo de enfrentar a realidade e também de ir até o homem de Deus e fazer o seu pedido, né? Explicar a situação de todas elas. Mas porque elas tiveram essa atitude? Vemos que elas tinham conhecimento de Deus. Elas tinham o conhecimento de um Deus que é vivo, que age, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos seus pais, o Deus de Moisés, e elas sabiam, todas elas, que Deus poderia agir. Por isso que elas foram até o homem de Deus, glória a Deus. Elas tiveram ousadia, coragem, sabedoria, não é? E comoveram o coração de Deus, né? O pedido delas, Deus viu que era justo, era um pedido verdadeiro. Porque Deus vê o som dos corações e Ele vê quando estamos diante dEle, com o nosso coração sincero, né? A pureza de coração. Aí Deus disse, olha,
as filhas de Zelofeade, Deus falou para Moisés, falaram retamente. Certamente lhe darás a possessão de herança entre os irmãos de seu pai. Porque elas tinham pedido. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança, a sua filha. Glória a Deus. E elas tiveram, sim, direito à herança na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Então, amadas irmãs, não vamos nos acomodar por alguma situação que enfrentamos. Se você estiver passando, né, por algum momento difícil, irmão, todos que estiverem nos ouvindo agora, a palavra de Deus nos assegura que em Deus há solução para todos os problemas. E assim como Deus agiu e mudou até as leis da época para agir em favor dessas jovens confiantes, tementes a Deus, que foram ao homem de Deus, Deus pode também, hoje, agir em tua vida. Glória a Deus. Deus tem sido muito fiel para conosco. E vamos prosseguir, né? Confiante, né? E pedindo ao Senhor, Senhor, acrescenta a nossa fé, aumenta a minha fé, para que possamos te servir mais, sermos mais fiéis, prosseguirmos nessa jornada e falando para todos o teu amor, a tua fidelidade, porque somos mensageiros de boas novas e estamos aqui na terra com a missão de proclamarmos o evangelho para que o reino do Senhor cresça. Glória a Deus, e muitas vidas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nosso Deus é grande. E vamos agora ouvir esta linda melodia, grande.